Olá, está começando o programa da Fundação ProRim. Estamos recebendo vários e-mails com sugestões e perguntas sobre várias doenças. Dr. Marcos Vieira irá respondê-las. E o ônibus Educar para Prevenir vem visitando as comunidades exatamente com o intuito de levar um pouco mais de informação sobre prevenções da saúde e melhoria da qualidade de vida. A hipertensão arterial, doutor, ela tem cura? A hipertensão arterial sistêmica, ela é idiopática na sua grande maioria. Isto é, ela acontece após os 40 anos de idade e sem uma causa. Idiopática é sem uma causa definida ainda pela medicina. Algumas vezes, pessoas acima de 60 anos ou abaixo de 30 anos podem ter o que chamamos de hipertensão arterial secundária. Isto é, existe alguma doença que nós podemos saber qual é o motivo e que podemos tentar reverter e a pessoa ficar sem a hipertensão. A principal causa de hipertensão arterial secundária é a renovascular. Isto é, existe uma estenose da artéria renal, a artéria que leva o sangue para os rins, para nutrir os rins. Então, quando a estenose é uma obstrução, quando o sangue tem dificuldade em entrar, aumenta a pressão ali e acaba causando hipertensão arterial sistêmica. É um mecanismo complexo, mas que uma vez que é diagnosticado e tratado, pode reverter a pressão ou melhorar os níveis tensionais, os níveis pressóricos. É muito importante que se avalie isso nas pessoas, então, acima de 60 anos ou abaixo de 30. Existem algumas outras doenças muito importantes que devem ser avaliadas, como tumores numa glândula acima dos rins, que se chama glândula suprarrenal, ou feocromocitoma, que são doenças hormonais, né? Nós precisamos estar atentos nessas pessoas que não compreendem a faixa da hipertensão idiopática, essa entre 40 e 60 anos, porque a hipertensão, uma vez tratada e curada, revertida, obviamente é muito melhor do que tomar as medicações necessárias. Outra pergunta também seria exatamente ao inchaço dos membros inferiores. Tem alguma relação com a doença renal? O inchaço dos membros inferiores, ele pode ter relação com a doença renal. Existem algumas doenças básicas que podem causar o inchaço ou o edema. O edema pode ser proveniente da doença renal, porque a pessoa acaba perdendo proteína pela urina, e a proteína que faz nós termos o líquido dentro dos nossos vasos, das nossas artérias e veias. Quando a proteína está baixa, os líquidos dos vasos vão extravasar e ir para o interstício, que nós chamamos, que é embaixo da pele, e vai dar o edema. Outra doença importante são as doenças da tireoide, as doenças cardíacas, né, conhecidas como coração fraco, que é a insuficiência cardíaca, pode causar também edema. E as doenças do fígado, como a insuficiência hepática causada por uma cirrose, por exemplo. Essas doenças são muito conhecidas como causadoras de inchaço. A drenagem também por doenças linfáticas da linfa, como por exemplo a elefantíase, é a mais conhecida, também é motivo de edema, de inchaço. Agora, o importante é se fazer o diagnóstico. Muitas vezes, e isso é muito comum, as pessoas que estão acima do peso acreditam que podem estar inchadas. É necessário uma avaliação médica, porque a obesidade, na verdade, não é inchaço. Então, isso é uma queixa comum das mulheres, né? Ah, eu acordo inchada, estou com a perna inchada. Na verdade, muitas pessoas estão acima do peso. Então, precisam de uma avaliação médica para saber se realmente isso é inchaço ou se isso é uma questão de peso, de gordura, que precisa ser reduzida. Tá, outra curiosidade, Dr. Marcos, exatamente, durante a gravidez, há necessidade de uma avaliação renal? É fundamental que a gestante faça uma avaliação renal durante a gestação. Um exame de creatinina e um exame de urina são muito importantes. Um exame de urina 24 horas para avaliar se a mulher está perdendo proteína pela urina também é um marcador de doença renal. A pré-eclâmpsia ou a eclâmpsia, que é muito grave, devem ser constantemente monitorados. A pré-eclâmpsia é quando a mulher tem hipertensão, pressão alta, edema, que é o inchaço, e a proteína na urina. Isso pode causar uma doença chamada eclâmpsia, que é acompanhada de convulsões e coloca em risco tanto a mãe quanto o próprio feto, a gestação. Então devem ser acompanhados de perto por um obstetra.
Neste momento, o nefrologista também pode acompanhar o caso. Algumas vezes a proteinúria, que é esta proteína da urina, pode ser por uma razão que não seja pré-eclâmpsia, seja uma glomerulonefrite, que é uma inflamação nos glomérulos, que são as células renais. Isso deve ser acompanhado por um médico nefrologista de perto. Então se torna uma gestação de risco. Então mensalmente o obstetra e o nefrologista vão acompanhar esta gestante para que a gravidez corra da melhor maneira possível.